Saudações, ouvinte do Politicast. Eu sou o Carlos Galdino e tenho hoje como convidado Benfica, do Partido Pirata. E vamos lá. Noir. Politicast News. Para quem não lembra bem, que eu acho difícil, principalmente se você acompanha o Politicast, essa reforma do ensino médio é aquela que promete um Harry Potter para os estudantes. Quando você vê a proposta, né, dizer, vão ser 5 áreas para você escolher uma. Eu me lembro do Harry Potter, né, daquele mundo lá dos bruxos, quando você chega, vai definir para que casa você vai. Só que na prática não é bem assim. Primeiro que as escolas não vão provavelmente ofertar muitas opções dessas 5. E assim, só lembrando, foi justamente essa reforma do ensino médio o principal motivador dessa onda de ocupações que teve no Brasil inteiro, onde mais de 1.000 escolas secundaristas foram ocupadas, várias universidades públicas também, teve algumas escolas municipais também ocupadas. Inclusive Arapiraca teve, eu acredito que foi a cidade no Nordeste onde houve mais ocupações. E a novidade em torno disso é que essa lei foi aprovada no Senado. Foi o último passo, já tinha sido na Câmara, se eu não me engano. Vai para a sanção presidencial agora. Vai para sanção, mas como ela foi jogada pro Legislativo enquanto medida provisória, daí já veio uma ordem da presidência para dizer, inclusive isso é o atual para medida provisória, né? Vocês têm 120 dias para votar, se virem aí. Foi mais ou menos parecido, não foi por medida provisória, mas a situação é muito parecida com o que rolou no governo Dilma lá da lei antiterrorismo, assim, a galera ficou, será que tem alguma chance de vetar? E não tinha, assim, a presidência não vai vetar algo que ela mesma mandou para ser votado, né? Aí assim, é difícil saber até por onde começar a problematizar essa reforma, né? Acho que o ponto mais evidente aí, eu vou estruturar a reforma. Ela estabelece que a partir da metade do segundo ano do ensino médio você só vai ter 3 disciplinas obrigatórias, que são português, inglês e matemática. De resto, o que vai ficar são os itinerários formativos, né? Que são linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino profissionalizante. São os 5 itinerários. E, assim, a grande maioria deles só vai continuar isso em ciências humanas e creio eu que alguma coisa em linguagens. Vai tirar disciplina de história do currículo, por exemplo. Então você vai a partir dos seus 16, 17 anos parar de estudar história. E é uma coisa que assim, é meio óbvio e evidente, né? O povo que não conhece sua história está fadado aí a repetir os mesmos erros do passado. Para além disso, a gente tem N problemas aí. Você já colocou essa questão de que as escolas elas não são obrigadas a ofertar todos os itinerários, então a gente começa num seguinte problema. Assim, eu acho que para adolescência, e isso aí a gente viu muito nas ocupações que rolaram lá em São Paulo em 2015, antes desse debate todo da reforma, Dilma ainda era presidente e tal, que era que eles estavam querendo fechar algumas escolas para remanejar a sala de aula, e as pessoas elas não querem, os estudantes não querem perder a ligação que tem com a comunidade escolar, com aquele ambiente escolar que elas conhecem atualmente, com seus colegas, com os professores, tudo ali que faz parte da vida delas atual. Você vai ter essa ruptura aí no meio da adolescência.
porque se você quiser escolher um itinerário formativo que não está ofertado na sua escola, você tem que procurar outro, você tem que passar aí por um outro processo de seleção e de matrícula em outra escola, você vai perder muito da ligação com a comunidade escolar que você já tem familiaridade, então tem mil coisas aí já para começar, antes até da gente debater o conteúdo em si, né? Porque assim, é uma reivindicação antiga da comunidade de educação, estudantes, professores, gestores, tudo, a ampliação da carga horária escolar, né, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. E o ponto que se diz mais positivo dessa reforma, que na verdade se coloca até como menos negativo, é justamente isso. No prazo de tantos anos ali, você vai quase que dobrar essa carga horária, vai passar de 800 horas por ano para 1.400 horas por ano. Sendo que daí, já para começar, eu jogo essa pergunta. A gente está aí com o cenário da PEC 241, 55, chame como você preferir, que congelou os investimentos em educação por 20 anos, sendo corrigido somente com a inflação. E como é que você praticamente dobra a carga horária sem ter nenhum investimento adicional? Você já, é inviável, né? Se fosse considerar só o básico do básico do básico, que seria pagamento das despesas da escola, luz, energia, salário de professor, salário dos funcionários, etc., você precisaria dobrar isso aí, e você não tem investimento para dobrar. Quanto mais outras questões, assim, o estudante não vai, de forma alguma, uma crítica feita pelo ensino médio atual por uma das idealizadoras dessa reforma é que o ensino médio é entediante. E sem esse investimento adicional, você vai dobrar a carga horária do estudante na escola, sem ter um laboratório, sem ter as questões práticas que ele possa executar ali. Então você vai continuar aí, você vai dobrar o tempo que o estudante passa na escola com o mesmo tédio que ele já tem hoje, né, para começar. Aí vamos para os pontos problemáticos de conteúdo. Eu, em 2012, trabalhava para uma empresa de segurança eletrônica. Olha só a ironia, né? A pessoa passa tempo trabalhando na área e depois vai para um partido que é contra a vigilância. Todo mundo tem condição de evoluir. E a gente estava instalando umas câmeras para monitorar as obras no interior do estado. Tinha passado uma lei aqui que qualquer obra acima de 1,5 milhão tinha que ter uma câmera monitorando o andamento da obra. E a gente fazia essas instalações em obras de escolas técnicas, né, escolas profissionalizantes. E o que aconteceu nesse começo aí dos anos 2010 foi justamente, eu imagino que essa tendência tenha ocorrido inclusive em muitos estados, porque era uma política do governo Dilma de ampliar o ensino técnico a nível federal e subsidiar a ampliação do ensino técnico a nível estadual, em detrimento dos investimentos nas universidades. Então, ao invés de abrir campi de universidades em cidades do interior, você investia em ensino profissionalizante. O que isso tem como resultado imediato? Simplesmente que você vai ter pessoas saindo para o mercado de trabalho com uma formação técnica enquanto mão de obra, mas você não sai para o mercado de trabalho com pensamento crítico, você não sai enquanto um profissional reflexivo, né? E isso já considerando que no currículo do ensino médio estavam incluídas as disciplinas de filosofia, sociologia, história e geografia de modo integral ali durante todo o ensino médio. E agora isso piora, porque você tem mais claro e evidente
é que um jovem de renda inferior que precisa sair logo para o mercado de trabalho, porque tem que ajudar na família, no orçamento familiar, ele vai optar por um ensino que coloque ele logo no mercado de trabalho. Ele não vai se julgar merecedor de uma vaga na universidade, ele não vai ter condição de dedicar tempo de estudo a uma vaga na universidade, tanto para passar no vestibular quanto para cursar a universidade. Então ele vai pegar o caminho que para ele é uma questão de sobrevivência. E você vai jogar essa população que já é aí privada de tantas coisas em subempregos. Então você vai criar uma legião aí de massa trabalhadora de técnicos, você vai ter um exército industrial de reserva fortíssimo, você vai ter uma grande população com formações aí para fazer o gancho que a gente tinha falado lá no começo, de profissões que vão futuramente ser substituídas por inteligência artificial, por robôs. E essa população não tem muita saída dentro disso aí. Ela não tem muita escolha. Eu lembro de uma guria que eu conheci uma vez, ela já era casada, tinha 2 filhos e era técnica de manutenção de máquina industrial. E ela parou em determinado ponto da vida e pensou, putz, é isso aqui que eu vou ficar fazendo pro resto da minha vida? E ela foi cursar filosofia. Mas a pessoa que vai fazer essa reflexão e que vai priorizar se ter um olhar crítico sobre as coisas ou se aprofundar no ensino superior, em vez de estar o tempo todo com a cabeça cheia que precisa pagar as contas de casa e o seu salário não dá, e você pega empréstimo e as dívidas não estão aumentando, é muito ínfimo, né? É um cenário possível, mas é muito, muito ínfimo. E aí o que a gente vai ter é isso, assim, quando esse jovem estiver no mercado de trabalho e ele se der conta que a formação dele ali técnica não é mais suficiente para bancar uma ascensão no mercado de trabalho, ele já vai estar com o ensino que veio precarizado e ele vai procurar um curso superior de nível inferior, porque é aquilo que vai encaixar ali no orçamento dele, nos horários dele. Ele não vai ter muitas vezes condições de cursar uma universidade pública. Então é um ciclo que se retroalimenta. Outro âmbito até disso aí que piora essa questão é que nesse último ano e meio de ensino profissionalizante, a lei abre margem para parceria com universidades privadas que essas matérias dos cursos profissionalizantes que o jovem vai estar ali estudando podem contar como créditos compensatórios, por assim dizer, para um curso universitário. Então ele já entraria em seguida, ou depois de passar um certo tempo no mercado de trabalho, naquela mesma instituição de ensino, com algumas disciplinas bancadas pelo ensino médio técnico que ele fez. Sendo que a gente tem um histórico aí grande no país nos últimos anos dessas instituições, principalmente desses grandes grupos, Anhanguera, Devry, Estácio, de oferecer um ensino superior de muito má qualidade. Então você já foi ali porque quem escolhe a instituição privada com a qual o seu curso vai fazer parceria não é o estudante, é a escola ou a Secretaria de Educação do Estado. Então você vai ser obrigado a ir para lá porque você vai economizar uns trocados no final do mês com as disciplinas que você já cursou e não vai precisar pagar de novo por elas. Então, como eu disse, fica nesse ciclo aí que só vira uma bola de neve mesmo.
tem uma definição que a Organização Internacional do Trabalho chama de trabalho decente, né, que é o trabalho que você teve uma educação adequada para executar aquela função e ele não te precariza porque ele te exige o conhecimento razoável e ele te remunera a par disso, é um conceito. E daí quando você tem um ensino público que já é precarizado, você vai ser mandado aí no ensino profissionalizante para uma instituição privada que está fazendo convênio com o governo para abater custo. Então o ideal deles vai ser sempre necessariamente jogar o custo por estudante lá em cima, mas o valor agregado daquele ensino que vai ser executado por estudante lá embaixo. E você entra nesse ciclo, você já vai ter tido um ensino de má qualidade e as ofertas de ensino que vão ter para você vão ser ensino de má qualidade quando você decidir ou perceber que você precisa de uma formação adicional ali para continuar subindo no mercado de trabalho. Então, assim, isso vai só piorando. E para uma determinada narrativa, esse tipo de situação cai muito bem, né? Porque você precisa gerar mão de obra para ter o desenvolvimento industrial e o país voltar a crescer, não sei o quê. E de fato, assim, nesse sentido, se você for olhar os indicadores frios, é muito provável que isso dê algum resultado. Você vai ter uma mão de obra em termos técnicos levemente qualificada para executar funções, mas ela não vai ser muito bem qualificada, então ela não vai receber bem. Ela não vai ter um senso crítico muito bem desenvolvido dentro da escola, então ela vai ter menos probabilidade de se organizar politicamente dentro das suas categorias, e ela vai gerar um valor suficiente, um lucro suficiente ali dentro do sistema industrial ou de comércio que ela tiver envolvida para retomar o crescimento industrial, que é o que a galera fala, que é o primordial, né? Assim, dentro dessa lógica funciona muito bem. Dentro dessa lógica os indicadores muito provavelmente irão voltar a crescer. Mas a gente tem que ficar se perguntando sempre a quem esse tipo de leitura dos indicadores serve, né? A que tipo de narrativa ele serve. Uma outra questão, quando você pega o texto da lei e vai destrinchando, é que eles têm essa ideia de focar nas ilhas de excelência, né? Se você for parar para olhar, existem algumas escolas públicas, eu não vou nem entrar aqui no âmbito das escolas militarizadas, falando de escolas públicas determinadas ali, que tem um desempenho muito alto, assim, tem índices grandes de aprovação no vestibular, a avaliação do IDEB é alta e por aí vai. E o foco é sempre concentrar os investimentos ou nessas escolas ou nas escolas que já tem uma estrutura com potencial de ampliação desses índices, né? São os estudos chamados escolas modelo, né? E o texto da lei, embora ele não explicite isso, né, mas ele explicita também o fato de que as prioridades são nas regiões com menores índices de desenvolvimento. E aí você pega o seguinte: numa região em que esse desenvolvimento educacional ele é baixo e você foca os investimentos só naquelas escolas que já estão consideravelmente melhores do que a média, você só tem uma tendência, que é ampliar essa desigualdade na qualidade, né, do ensino. Então você vai pegar, vão ser essas escolas que vão ter todos os itinerários formativos, vão ser essas escolas que vão ter laboratórios bem equipados ou laboratórios at all, e as outras escolas não, elas vão sempre piorando aí.
Uma outra coisa também é que os índices, os indicadores do IDEB, eles são uma das desculpas para o regime de urgência, né, para essa reforma ter sido colocada como medida provisória e para que a tramitação já seja tão grande ali. Tipo, não existe uma obrigatoriedade das escolas adotarem essa reforma do ensino médio, mas as escolas que fizerem isso, elas vão receber repasse adicional do governo federal. É uma coisa parecida com a adoção do Enem, né? Quando o governo começou a focar o Enem como critério de seleção para as universidades, ele oferecia até 200 milhões de reais em investimento adicional para as universidades que adotassem. Então vai ser um esquema mais ou menos parecido. E o que acontece é que os pontos críticos que causam esses índices baixos, essas notas baixas no IDEB, eles não são nem tocados nessa reforma do ensino médio, assim. Eles são totalmente deixados de lado. Você não vai ter investimento adicional na formação de professores, você não vai ter investimento adicional em estrutura das escolas. Não existiu de forma alguma nessa reforma do ensino médio um diálogo com a comunidade escolar para saber quais são os pontos específicos que precisam ser reavaliados e melhorados em cada escola. Então eles usam um argumento como desculpa, mas eles jogam uma proposta que não resolve nenhum desses pontos que eles argumentam. Pelo contrário. Pois é, era necessário ter uma reforma no ensino médio, né, que o ensino médio não está bom, mas com certeza essa que eles estão propondo não é a reforma que o ensino médio precisa. É precisamente isso, assim, acho que o único consenso que existe entre todo mundo é que você precisa de uma reforma do ensino médio. Agora, você vai escutar a comunidade escolar e ele diz, não, a gente precisa de uma reforma do ensino médio para da educação de qualidade. Você vai escutar a galera que está propondo esse negócio e diz, não, a gente precisa de uma reforma do ensino médio para gerar mão de obra alienada. Beijos, abraços. É como a gente conversou numa das ocupações aqui, né, que professores, educadores, pesquisadores não sabem nada sobre o ensino médio, né, que reforma deveria ser feita. Quem sabe é Alexandre Frota, essa turma aí. Versa aí, a língua miúda, inclusive, eu particularmente sou meio cético a isso, mas que alguns desses pontos aí que foram incluídos foram justamente proposição lá da reunião do Alexandre Frota, daí tu tira. Resumindo, essa reforma do ensino médio, assim como a PEC 241, 55 e até mesmo a nomeação de Alexandre de Moraes para o STF, já é ponto vencido praticamente, né? Nesse caso aí da reforma do ensino médio, a menos que o Temer sofresse algum acidente, mas eu acho muito difícil, porque esses acidentes têm escolhido a dedo os acidentados. O Podcast News de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Agradeço a você que acompanha a gente. Lembrando que a gente tem o canal Politicast, né? @Politicast no Telegram, para você ficar acompanhando as nossas notícias. O site é politicast.info. Você pode assinar um dos vários feeds que a gente tem lá, dependendo do seu gosto. Lá é praticamente à la carte, você escolhe. Tem o feed que tem todo o material que a gente publica, tem um feed só de publicações ligadas ao Politicast, tem que inclui só spin-off, você fica à vontade. Lembrando também que a gente tem o sistema de patronato lá no Padrim, em padrim.com.br/politicast, se você quiser e puder contribuir com a gente para que o projeto continue e cresça, melhore, né, em alguns aspectos. E é isso, agradecer também, claro, ao Benfica pela participação. E aí, Benfica, deixar algum recado final, algum jabá, qualquer coisa do tipo, fique à vontade. Vou aproveitar aí a vibe que eu estarei de volta muito em breve para já jogar aí pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre o Partido Pirata, as propostas,
pega lá a nossa página no Facebook, Partido Pirata Brasil, nosso site, partidopirata.org, dá pra ver o nosso programa, dá pra ver alguns textos que a gente publica, análise de conjuntura, opiniões. E é isso, galera. Em breve eu estarei de volta aí. Beijos, abraços. É isso aí, e eu sempre esqueço de dizer, pelo menos ultimamente, né? Se você quiser comentar o episódio, quiser colocar sua opinião, você pode comentar direto no site da gente, lá em politicast.info, ou pode mandar os comentários por e-mail para contato@politicast.info. No mais é isso, não se esqueçam que política faz parte da vida, e até a próxima.